Graças a Deus, abençoados, que maravilha. Vamos à glória de hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe comigo o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. O Senhor Jesus aqui encerra o sermão da montanha com uma aplicação profunda. Sua admoestação abrange desde os falsos profetas até os professos cristãos, desde os falsos mestres até os ouvintes negligentes. Nessa passagem que nós vamos examinar, há um impressionante quadro das duas classes de ouvintes: os que ouvem, mas não praticam, e os que não apenas ouvem, mas também põem em prática, exercem o que estão ouvindo, com seus respectivos destinos traçados até o fim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebe que, como eu falei antes, ambos passaram pelas mesmas situações. E é assim até hoje, abençoado. O sol sempre irá brilhar para todos. A chuva, ela não vai só regar o teu jardim, ela vai regar também o jardim do teu vizinho. Graças a Deus. Então, todos nós, sejam crentes ou descrentes, sejam aqueles que só ouvem, como aqueles que não só ouvem, mas dão ouvidos às palavras de Deus, irão passar pelas mesmas situações, irão vivenciar ambas as circunstâncias. Mas a diferença está naquele que não só ouve, mas dá ouvidos aos ensinamentos de Deus e toma posse dos ensinamentos de Deus como um tesouro precioso, como uma joia de valor que será útil para determinado fim. Então vamos analisar aqui primeiro todo aquele, pois, como está escrito aí no verso 24, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Todas as palavras que o Senhor Jesus ensinou nesse Sermão do Monte. Se você quiser, depois de ler todo o Sermão do Monte, em casa, com calma, abra sua Bíblia nesse Evangelho de Mateus e comece a ler a partir do capítulo 5. Porque é no capítulo 5
que inicia o Sermão do Monte. Então, aqui, Cristo estava se referindo a todas as palavras desse sermão e ilustrando brilhantemente através do exemplo dos dois construtores. Porque assim, abençoado, não só uma casa, né? Tudo nessa vida nós precisamos entender que precisa ser bem feito, bem construído. Porque senão, no final, pode o quê? Pode dar problema. Aqui o Senhor Jesus usa como exemplo, um excelente, um brilhante exemplo da construção de uma casa. Que se não for bem feita, bem construída, alicerçada, se essa casa ela não contar com toda a estrutura apropriada, o que pode vir a acontecer? Rachaduras, infiltrações, e sabe o que é pior? Desabamentos. O que pode colocar em risco a vida das pessoas que estiverem residindo nessa habitação. Então, aqui Jesus deixa claro. Agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Aqueles que ouvem as palavras de Deus, eles estão construindo bem a sua casa, que é a vida espiritual. O que é de suma importância, porque a nossa vida espiritual é o que dá estrutura, é o que dá suporte, é o que alicerça a nossa vida aqui nesta terra, abençoado. Porque eu não vou mentir para vocês, a vida aqui nessa terra, nesse mundo, não é ruim, mas também não é nada fácil. Ainda mais quando nós nos recusamos a ouvir o grande arquiteto de todas as coisas, que é Deus. Porque foi Deus que criou a vida. Então Ele a conhece melhor do que ninguém. Então, quando você tem a oportunidade de ouvir bons conselhos, boas palavras, boas instruções que vão ajudar você a viver bem aqui, a levar uma vida aqui melhor, agarre isso com unhas e dentes, com todas as tuas forças, abençoados. Preste atenção no que está escrito em Isaías capítulo 1, versículos 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, ou me obedecerdes, diz o Senhor. Ouvir aqui, você pode entender também como obediência. E a obediência a Deus vale ouro. Comereis o melhor dessa terra, você vai ser recompensado. Ah, pastor, mas Deus só vai me ajudar se eu obedecer a palavra dele? Exatamente isso. Por quê? Porque nós não sabemos gerenciar nada nessa vida sozinhos. Eu preciso ser muito sincero com você, abençoados. Isso não é uma demonstração de fraqueza a ponto de eu me sentir para baixo ou fazer alguém que está ouvindo isso se sentir para baixo. Não é o caso aqui. O que eu quero que os meus irmãos entendam é que sozinhos, como bem disse o Senhor Jesus, isso está escrito em João capítulo 15, versículo 5, nada podemos fazer. Sozinhos, nada podemos fazer, abençoados. Os problemas, eles não precisam ser tão graves assim. Eu espero que nenhum de vocês passem por problemas graves. Mas mesmo os pequenos problemas, mesmo aquelas dificuldades mais simples, elas podem vir a ser perigosas a partir do momento em que nós procuramos
arcar com tudo isso sozinhos. Não, abençoados. Sozinhos, Jesus deixou bem claro. Eu vou repetir as palavras dele. Preste atenção no que ele falou. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, nada significa o quê? Nada. Então, independentemente da potência do problema, independentemente do tamanho da dificuldade, não procure resolver nada disso sozinho. Conte com Deus. E é o que eu sempre faço. É assim, ó. Tem tudo a ver com o que Jesus está nos ensinando aqui. Uma casa que é construída de qualquer jeito, ela começa a apresentar uma rachadorazinha. Mas isso aqui não é nada demais. É só passar uma argamassazinha, lixar e depois eu pinto isso aí e fica tudo certo. É só colocar um quadro para cobrir a rachadura. É como diz aí fora, a pessoa fica tapando os buracos, né? Mas não resolve o problema da estrutura. O problema está na estrutura. Mas quando você não toma devida providência e vai buscar a ajuda que se faz necessária, fica você tentando tapar os buracos ou ficar remediando os problemas, a coisa vai se agravando. Hoje é um trinco, amanhã aquilo ali. Então precisamos estar atentos aos pequenos problemas e não procurarmos o quê? Não procurarmos agir com negligência, né? Deixando para lá, amanhã eu resolvo, protelando, né, as coisas. Amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo, amanhã eu tomo uma providência. A pessoa fica sempre deixando para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem, para quando ela tiver tempo. Ela fica sempre procrastinando as coisas. Imagine no que isso vai dar. Entenderam? Então aqui diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quer comer o melhor dessa terra? Ouça a voz de Deus e faça aquilo que Ele está te ensinando, mandando você fazer para o seu bem, se você quer realmente experimentar o melhor dessa terra. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz: Deus não está amaldiçoando ninguém aqui. Ele simplesmente está sendo realista com as pessoas. E temos que ser assim. Nós temos que ser transparentes. As pessoas têm que parar de viver de ilusão. A uma hora isso vai se resolver sozinho. Não vai, abençoado, não vai. Então, o homem prudente é aquele que ouve, é aquele que obedece, é aquele que é de atitude. Esse é o que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele não faz nada de qualquer jeito. Ele não é relapso, ele não é negligente, ele não é acomodado, ele não é procrastinador, de jeito nenhum. Ele, de fato, se arrepende, ele realmente crê, ele realmente abandona a prática do mal, aprende a fazer o bem, abomina tudo o que é desagradável a Deus. Ele não fica protelando as coisas, ele não fica aí convivendo com os maus hábitos como se não fossem nada. Pelo contrário, ele se apega ao que é bom. Ele não só é um ouvinte, como também é um praticante da palavra de Deus. Deus fala e ele ouve. Deus manda e ele obedece. Eu quero ser sempre assim. E você? Veja o que diz a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra
e não somente ouvintes. Porque senão, ao invés de você edificar a tua casa sobre a rocha, você vai edificar a sua casa sobre a areia. E a areia, ela não dissolve? Dissolve ou não dissolve? Dissolve. Nada que você edifica, que você constrói sobre a areia ou na areia, permanece. E é isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer para o teu casamento? Você quer um casamento construído, edificado, firmado na areia? É por isso que, infelizmente, nós estamos convivendo nos dias de hoje com tantos divórcios, separações, desquites. Por quê? Porque as pessoas aí fora que não querem saber de Deus não edificam o relacionamento delas na rocha que é Deus. Por isso que quando acontece o primeiro problema, a primeira briga, a primeira discórdia, o primeiro desentendimento, não dá mais. Vou me separar, vou pedir divórcio. Hoje em dia as pessoas estão se separando, se divorciando por qualquer coisa. Mas isso é falta de quê? Estrutura na relação. Falta de amadurecimento, de sabedoria de Deus, de cuidados espirituais abençoados. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nessa vida, nada podemos fazer sem Deus. Não adianta. Às vezes a pessoa pensa que é dinheiro que vai resolver o problema do casamento. Se fosse assim, pessoas ricas, não se divorciariam. E são os que mais se divorciam. Não tem nada a ver com o dinheiro. E outra coisa, não adianta também a pessoa, vamos ter um filho, as coisas vão mudar. Não é assim. Ter filho é maravilhoso. Filho é um presente de Deus. Mas a pessoa, ela não pode brincar com isso, porque é algo muito sério. Você colocar o filho no mundo é algo muito sério, abençoado. Você não pode idealizar um filho, colocar um filho nesse mundo pensando em resolver algum problema no seu casamento. Não. Primeiro resolva o problema do teu casamento. Aí depois você pensa em aumentar a família. Graças a Deus. E vai dar certo. Confie em Deus. Você sabe por que está difícil agora? Porque você está tentando resolver isso sozinho. Ou só com terapia. Entendeu? Não. Precisa de oração. Deus. Palavra de Deus é o que vai trazer estrutura, suporte, paz para o teu casamento, para a vida do teu marido, da tua esposa. Abençoados, o que diz aí o verso 25? O verso 25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força, hein? Se nós não sabemos lidar com aqueles problemas que nós podemos comparar como uma leve brisa, que dirá aquele problema que parece um vendaval. Só Deus, abençoado. Em tempos de provação, a palavra de Deus não o desampara. Por isso que nós precisamos dela. Os dilúvios de enfermidade, tristeza, pobreza, desapontamento e desolações desabam sobre ele. Mas a sua alma permanece o quê? Inabalável, porque ele está edificado sobre a rocha. Ele não está dependendo somente de si.
ele está dependendo acima de tudo do Senhor. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, entenderam aí? A palavra de Deus, lei aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus remete à liberdade. Então, se você quer liberdade, se você quer respirar, você não aguenta mais o que você está passando, creia na palavra de Deus, que é perfeita, que é liberdade, e nela persevera. Tem que perseverar. Não é porque nada aconteceu agora que significa que não vai acontecer amanhã. Persevera na palavra, não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. No que realizar. Então, operoso praticante. Vamos começar com o operoso praticante. É aquele que, sempre que ouve a palavra, vive, pratica. Se compromete. Então, essa pessoa vai ser, como diz aqui, Tiago, bem-aventurada. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa muito feliz. Quem quer ser muito feliz aqui? No que realizar espiritualmente, lá no teu trabalho, na tua casa, no que for. É o que está escrito aqui. Esse que persevera na palavra, que não é somente ouvinte, esse que é prudente, será bem-aventurado, ou seja, muito feliz no que realizar. Agora, o que diz aí o verso 26? O insensato é aquele que até ouve a palavra, contenta-se unicamente em ouvir, e até aprova. Essa palavra é boa, eu gosto dessa palavra, eu estou de acordo, porém não vai além disso. Não vai além disso. Ele ouve, acha bonito, mas não se compromete com aquilo que ele está ouvindo. Continuando em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 23, diz assim. Veja o que Tiago fala a respeito daquele que só ouve a palavra, acha até bonito. Que pregação, que palavra, mas fica por aí. Veja o que Tiago fala a respeito dessa pessoa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Exatamente isso. Ele ouve, acha bonito, acha edificante, se empolga, mas para por aí. Depois se esquece de tudo. Mas o pior é que quando ele passa pelas mesmas adversidades que qualquer pessoa está sujeita, porque todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Seja aquele que ouve e pratica a palavra, como aquele que ouve e não pratica. A única diferença que existe é que aquele que ouve e pratica a palavra não só suporta, mas supera as dificuldades dessa vida. Agora, aquele que só ouve, mas não pratica, quando passa pelas mesmas dificuldades, ele se amedronta, ele se atemoriza. Jesus não diz aqui que a casa dele desaba? Então, a casa aqui é a vida da pessoa. É o estado de espírito dela.
que desmorona. Mas por que desmoronou? Porque ele era só um ouvinte e não um praticante. Você tem que praticar a palavra, principalmente nos momentos difíceis. Qual é o fim da construção do homem insensato? Ela é inteiramente, como diz Jesus aqui, no verso 27, ela é inteiramente demolida na primeira torrente de tribulações. Eu vou repetir aí, o que aconteceu com o homem prudente, aconteceu também com o homem insensato. Só que um suportou, superou e venceu, o outro não. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, com força, contra aquela casa, igualzinho no outro. E o que aconteceu com essa aqui? Que foi edificada sobre a areia, ela desabou, sendo grande a sua ruína. E assim termina, abençoado, o sermão do monte. Cuidemos para que ele tenha influência duradoura e permanente sobre a nossa alma. Que sejamos como o prudente construtor, que não edificou a casa dele, que era a sua vida, a vida da sua família, de qualquer maneira, negligentemente. Somente aquele que é construído sobre o fundamento das palavras de Deus permanece de pé. A pessoa que não leva a sério aquilo que Deus fala em seu coração, para o bem dela, porque Deus quer o bem de todos. Então, compreenda isso. Aceite Deus como o condutor da tua vida. Ninguém melhor do que Deus para conduzir perfeitamente, para gerenciar com perfeição a vida de cada um de nós. Ele é o arquiteto. Ele é Deus. E através daquilo que Ele fala, daquilo que Ele nos ensina, nós viveremos a melhor vida, independentemente das circunstâncias, quer sejam elas adversas ou não. Que você seja sempre prudente, que você esteja sempre disposto a não só ouvir, mas a obedecer, a viver e a praticar as santas, valiosas e abençoadoras palavras do nosso Deus. Vamos agradecer a Ele?